A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você, até quando Deus quiser. Boa noite para você que me assiste no canal do Boa noite para você que me assiste no canal do Consciência Inclusiva. Hoje eu recebo para o episódio 91 Antônio Carlos Banha Joaquim, ex-vereador na cidade de Santos, minha terra natal, para a gente falar sobre o cenário político de 2024 na Baixada Santista. Boa noite, Banha, seja bem-vindo. Se apresente, por favor. Boa noite, Bruno. Uma alegria muito grande estar aí com você nessa programação maravilhosa aí da Consciência Inclusiva, uma programação sempre com boas sugestões, participação, dicas com relação aos processos que envolvem não só nossa cidade como a região, projetos de acessibilidade, projetos de tratamentos, processos da inclusão, e você faz isso com muito brilhantismo. Quero te cumprimentar e saudar todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Logicamente, será um grande programa e obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Banha, vamos começar pela sua trajetória. O que te despertou a vontade de ser um homem público? Olha, o que te levou a ser 7 vezes candidato a vereador e com 7 mandatos consecutivos? Olha, Bruno, isso foi uma coisa inesperada na minha vida, né? Eu nunca imaginava ser um homem público e ser eleito e reeleito por 7 vezes, né? Para mim foi uma
grande oportunidade. Eu sou um improvável, me sinto como um improvável, até porque uma família de origem bem humilde, nascido no Macuco, sou neto de estivadores, meu pai petroleiro. Eu sou oriundo do Campos, o patrulheiro do Campos, e segui na minha carreira onde, logicamente, Deus foi muito generoso comigo, colocou pessoas maravilhosas no meu caminho, e numa dessas oportunidades, eu sempre pratiquei esportes, sempre pratiquei artes marciais, jogava futebol, e nesses encontros, e ao longo da minha carreira, conheci o grande prefeito Oswaldo Justo, né, esse que foi o meu grande mestre, grande oportunidade na vida pública. Eu, aos 20 anos, aos 18 anos, eu era cabo eleitoral dele, até pela nossa ligação na academia do mestre Shinzato, onde ele dava aula às 6 da manhã, e eu praticava karatê na academia do mestre Shinzato. E de lá foi crescendo essa amizade, foi estreitando os laços, e o nosso partido, naquela oportunidade, lá o MDB, onde eu fiquei 40 anos, o partido estava muito envelhecido. E, através do professor Arthur Rivot, do Esmeraldo Tarquínio, do mestre Oswaldo Justo, eu comecei a integrar mais ativamente na eleição, depois da eleição do Oswaldo Justo, como cabo eleitoral. Aí, em 91, me candidatei para a eleição de 92. E fui suplente, assumi o cargo depois, e 96 foi contínuo, né? De 96 até 2020, fui vereador na cidade de Santos, apresentei um número muito grande de projetos e de leis aprovadas em Santos, muitas emendas, muitas participações, representações no Ministério Público. Ou seja, a gente combateu o bom combate na vida pública, e graças a essa oportunidade. Então, eu devo muito ao professor Oswaldo Justo, ao mestre Oswaldo Justo, que, para mim, na minha opinião, foi um dos grandes prefeitos dessa cidade, e nessa oportunidade conheci gente muito boa, eu conheci Franco Montoro, conheci e convivi com Ulisses Guimarães, vi o nascimento da Constituição Cidadã, e tudo isso a gente vai, o Orestes Quercia, governos, governadores, Michel Temer, presidente. Então, essa estada no MDB, de Oswaldo Justo a Michel Temer, foram 40 anos de convívio. Trabalhei na Fundação Ulisses Guimarães, é uma fundação que serve para levantar os problemas macros e soluções a nível Brasil, a nível de Estado. Visitei várias cidades, e essa bagagem, esse conhecimento amealhado ao longo desses 7 mandatos, nos trouxe aí uma visibilidade muito grande de retornar hoje à vida pública, e passar um pouco desse conhecimento que nós amealhamos ao longo da carreira. E a gente sempre fica, por mais que se faça, com algo que a gente pode melhorar, pode avançar, e é uma das bandeiras que hoje eu carrego, é justamente a bandeira da acessibilidade, a bandeira da inclusão, a bandeira dos idosos. Santos é a cidade que tem o maior número de idosos no Brasil e na América Latina, e até hoje nós não temos uma casa-dia para atender esses nossos idosos. Nós temos dificuldades aí com os PCDs, a gente sabe da dificuldade hoje do tratamento, da locomoção, da acessibilidade, da garantia dos direitos fundamentais. Então, tem muita coisa que a gente quer fazer. Eu não quero ser um vereador só, eu quero ser um vereador missionário. Logicamente, está nas comunidades, acredito muito no esporte, na música, na cultura como ferramenta social. E é isso que nos leva a voltar também, trazer o resgate do Poder Legislativo. O Poder Legislativo não pode ficar adormecido, lá é a casa do povo. A gente tem que participar diretamente das decisões da cidade, tem que ser o ator principal, junto com o Executivo e com o Judiciário. E o Legislativo enfraqueceu muito.
ele deixou de falar, deixou de discutir. E a gente tem aí, em conjunto, porque ninguém faz nada sozinho, de fortalecer o poder legislativo junto com outros candidatos, outros vereadores, para que o poder legislativo possa ser ouvido. Lá é a casa do povo, eminentemente do povo. Lá é a caixa de ressonância da vontade popular. Tudo aquilo que a população precisa é por lá que deve ser ouvido, sentido e, logicamente, cobrado pelos vereadores do Executivo, seja do Judiciário, do Estado, do governo, para que a gente possa ter uma cidade mais justa, mais equilibrada e que tenha mais oportunidades. Está no ar aí, Bruno? Banha, a Oi, gente. Eu disputei a eleição de 2020. Você era candidato a prefeito. Eu disputei perfeito. para vereador, você foi candidato a prefeito. Existe Isso. alguma diferença? Existe alguma diferença da campanha para prefeito, da campanha de prefeito e de vereador? Existe Basicamente, sim. qual é? Se Governar, ela existe. o executivo já diz o nome, ele executa. E um arco de aliança, ninguém se elege sozinho, né? A gente precisa ter um arco de aliança aí, no caso, os partidos políticos que participam de uma construção de uma ideia de governo, daquilo que necessita. Então, são bandeiras que você carrega e que ninguém faz nada sozinho. Você tem que ter a participação, você tem que ter um quórum, você tem que ter um número. E aí, você, quando traz a tua proposta numa campanha do executivo, é uma campanha que você tem como teu cabo eleitoral natural os candidatos a vereadores da tua chapa ou da tua coligação. Então, você vê, você sai num cargo majoritário, que é o cargo de prefeito, e, ao mesmo tempo, as legendas que te apoiam, elas têm as suas respectivas chapas de vereadores, né? E você tem que dar esse suporte para que possa ser, de uma maneira igualitária, você possa atender a todos esses pré-candidatos, esses candidatos a vereadores, a levar a proposta, ter a oportunidade da imagem, ter a oportunidade do material e, logicamente, vincular os planos, tem que estar bem equilibrado, né? Os planos de governo da tua legenda, porque partido é parte. Então, cada um de nós, numa mesma legenda, vai discutir sobre todos os planos de um governo, seja saúde, educação, ação social, esporte, habitação, turismo, segurança. E, logicamente, quando há convergência, é unanimidade. Quando não, é através do sufrágio, que é a arma e o instrumento mais eficaz no Estado Democrático de Direito, ou seja, através do voto. E ali os partidos se manifestam, ali deixam as suas intenções e cabe a esse candidato do executivo alinhavar e costurar esse equilíbrio dentro do seu plataforma de governo, os espaços e os técnicos, e logicamente o corpo técnico que vai acompanhar quais são os projetos, de que maneira vai atuar à frente do governo, porque governar é eleger prioridades, é firmar parceria e também a arte de dizer não, né? Porque muita gente gosta do sim, mas às vezes você tem que ter a rigidez, a austeridade, respeito no trato da coisa pública. E, logicamente, esse é o dinheiro do povo e cada centavo gasto ele tem que ser prestado conta dentro da transparência e dentro das tuas prioridades que você tem que ir. Lá o legislador ele tem como compromisso fiscalizar os atos do executivo e, ao mesmo tempo, fazer leis que possam ajudar a construir uma cidade mais justa, mais igualitária, tem um desenvolvimento sustentável.
Essa é a governança participativa. O Estado Democrático de Direito nos dá essa governança participativa, ou seja, a participação da sociedade nas discussões dos projetos. Então, essa é a grande diferença. No legislativo, é uma campanha do legislativo, logicamente, você vai competir dentro de uma chapa. Hoje temos 22 candidatos em cada chapa, em cada legenda, e dentro dessas, os mais votados, logicamente, estarão dentro do coeficiente que vai ser lá na frente computado, do maior para o menor. As legendas podem fazer 1, 2 ou nenhum, dependendo do coeficiente, e os mais votados, logicamente, assumirão os seus cargos, mas há uma diferença muito grande da execução e daquele que legisla e fiscaliza a execução. São campanhas distintas, até porque as campanhas de prefeito têm uma responsabilidade muito maior, até em termos de custo, porque nada é feito, não existe campanha sem dinheiro, ela tem custo, ela precisa de material, precisa de estrutura. Imagina só um candidato a prefeito que tem aí 8, 9 legendas, você multiplica essa legenda por 22, então você vai ter quase 200 candidatos, 200 e poucos candidatos, isso é muito expressivo em termos de custo, comitê, direcionamento, gente para trabalhar. Então, logicamente, a campanha já começa diferente no seu nascedouro. Você tem o seu candidato a prefeito, logicamente terá o vice-prefeito e, logicamente, as chapas que vão dar sustentação e que vão acompanhar esses candidatos a prefeito. Independente de quem seja prefeito ou não, o legislador ele não pode esquecer a sua atividade principal, que é fiscalizar os atos do executivo, seja ele da sua legenda, ou seja ele quem for que estiver no comando da cidade, né? Mas tudo cabe aí dentro de um arco de aliança. Essas são as diferenças principais do executivo e do legislativo na sua execução, aquele que tem o dinheiro, tem a secretaria, ele nomeia o direito da autotutela, o direito da decisão, da caneta. Então, o executivo ele vai trabalhar com um orçamento pré-determinado e aprovado pela Câmara dos Vereadores, e, logicamente, dentro desse escopo será fiscalizado todos os atos dele com relação à transparência, onde foi investido o dinheiro, cada centavo do imposto do contribuinte, do cidadão, e essa é a missão do vereador. E o executivo, logicamente, ele executa, ele vai fazer as obras, ele vai ver as prioridades no tripé, sempre formado, né, pela saúde, educação, ação social e, logicamente, para as pastas constituídas. Então, essa responsabilidade tem que estar muito claro na cabeça do eleitor, porque decidir é comparar. Então, você tem que decidir, analisar a proposta dos candidatos, seja vereador, seja do prefeito, você tem que analisar, saber de onde veio, quem eles são, para onde eles vão, quais são suas propostas, o que já fizeram, o que não fizeram, o que pretendem para a cidade. Então, isso, o eleitor, e graças ao teu canal, nós temos a oportunidade aí de estar discorrendo e falando as prioridades, e outros candidatos também do Executivo devem passar aí também pelo teu canal, de suma importância para que a gente tenha uma democracia bem justa e bem equilibrada. Banha, eu pesquisei um pouquinho sobre a tua história, teus projetos. Foram 300 leis aprovadas em 28 anos, certo? É verdade. Quase um por ano. Você divide a quantidade de leis pela quantidade de anos e deu quase um por ano. Não, é mais. Qual é a principal? Qual é que mais deu prazer para você ter aprovado? Olha, é difícil falar, É né? um por ano.
Dá uma 0,93, 93. É um por mês, né? Qual foi a que mais te deu prazer de ter aprovado? Olha, é difícil você falar, né? Que você, uma lei, você é como uma gestação, né? Você vai discutindo, vai pegando informações. O legislador, ele tem um grupo, às vezes vai buscar essas informações na sociedade e ele constrói Foi um essas por ano. ideias, né? Então você vai construindo ideias e tem algumas são mais destacadas, outras menos destacadas, dependendo da importância, mas acho que todas elas são muito importantes, mas eu posso te dizer algumas que viraram vanguarda no Brasil como um todo, como, por exemplo, o Salva Surf, né? Salva Surf é uma ideia que nasceu dentro das atividades e do conhecimento dos surfistas do esporte, conjugando aí com a credibilidade e o conhecimento e a técnica do salva-vida. Então, nós juntamos um grupo de jovens, há 25 anos atrás, eram 15, hoje são 20 jovens, e esses jovens eram selecionados pelo Corpo de Bombeiros, aprendiam técnicas de salvamento, de resgate, de ressuscitação, e eles, como conhecedores profundos de toda a orla, todas as praias da região, eles sabiam onde estava a arrebentação, onde tinha correnteza, então ficava fácil para que esses garotos, e mais de uma maneira mais segura, nós tínhamos aí na época 30, 26, 28, 32 afogamentos ano na cidade de Santos. E chegamos ao patamar de zero, ou seja, hoje é zero afogamento em Santos. Nós temos esses 20 garotos trabalhando o ano inteiro para dar segurança. A gente sabe que o litoral paulista é muito grande, o efetivo do bombeiro, do salva-mar, que são salva-vidas, não consegue cobrir todas as praias do litoral paulista, então esse efetivo vem a calhar e Santos fez escola com relação a isso, já esse projeto já tem no Rio de Janeiro, já tem em algumas cidades do Brasil, e foi uma união muito importante do esporte com o conhecimento técnico do bombeiro, que é na minha opinião, uma instituição de maior credibilidade no mundo, e a gente viu o resultado. O resultado aí, já temos garotos que já estão nas filas, nas carreiras militares, temos comandantes de batalhão do Bombeiros, temos coronéis, já temos capitães aí, tenentes, oficiais. Então, foi um projeto que deu muito certo. E hoje o perfil do salva-vida no litoral é o perfil do surfista. Até porque também a gente tinha aí os antigos chamavam que o salva-vida tinha que tomar muito cuidado no resgate de vidas no mar, devido ao abraço do afogado, que eles chamavam, né? Então, a prancha hoje, ela chega na frente, a primeira coisa que o cidadão em situação de desespero é se abraçar na prancha. Então, ele tem uma tranquilidade naquele momento de resgate, ele vem, ou então a remada é muito mais rápida do que as nadadeiras, do que o cidadão nadando, ou seja, ele joga a prancha no mar e ele, em 8 braçadas, ele já está 40, 60 metros na frente daquele que está nadando, ou seja, é um meio mais eficaz, mais rápido, mais seguro e que trouxe aí muita visibilidade e, logicamente, trouxe segurança. Ninguém vem para uma praia, já que o maior agente de turismo aí é a nossa praia, o sol, né? Que são as nossas referências, todos querem praia segura. A gente tem não só esse acompanhamento de resgate, mas a orientação aos banhistas. Isso foi de suma importância. Nós temos projetos sociais também voltados à periferia, usando artes marciais e música na periferia para conter o ímpeto de violência, para que as pessoas possam ter aí um contraturno escolar com disciplina, com hierarquia, com ordem, porque quem está nas artes marciais ou quem está na música, está no esporte, ele não tem cabeça, não tem tempo para pensar
em droga, em pensar em desvio de conduta, ele vai ser um bom cidadão. A gente fala isso para os garotos que começam nas artes marciais, é o cidadão da pequena idade. Então, ele vai aprender responsabilidade, o respeito, né? Ter harmonia, ter união, esse conjunto de fatores que agregam aí depois, não só para o esporte, mas para a vida profissional. Esses são projetos de magnitude. A ecoterapia também foi um trabalho maravilhoso, né? Que nós conseguimos trazer para Santos, desde a sua criação até o investimento, fazer o convênio da ecoterapia, que é o tratamento das pessoas com dificuldade de locomoção, através do cavalo, e o cavalo traz o estímulo aí em 386 músculos na equitação. E isso a gente viu milagres realmente acontecer, pessoas que não andavam, que não tinham movimento, voltaram a ter movimento, voltaram a ter uma vida normal, e a gente vê isso como uma referência. Criamos o Canil da Guarda Municipal também, que é uma longa história, a gente tem muita ligação com a segurança pública. Quando criamos o Canil também, criamos o seguro de vida aos nossos guardas municipais. Também criamos o atendimento para crianças ou pessoas vítimas de aborto, um apoio psicológico. As voluntárias do Hospital dos Estivadores. São muitos os projetos, também com relação à segurança. A gente tinha muita dificuldade com relação à manutenção, principalmente dos logradouros públicos, né, onde utilizamos câmeras de monitoramento, semáforos inteligentes que ficam das 0 às 5 da manhã no amarelo, para que o cidadão não pare em locais ermos, de difícil acesso, a parada de ônibus obrigatória, a questão da importunação das mulheres nos ônibus. Tem muita importunação sexual, assédio a essas mulheres nos pontos, dentro dos ônibus municipais. Então, o braille, nós estamos no elevador, quando você pega qualquer elevador hoje, você vai ver lá uma leminha. Você aperta o botão, você vai ver que tem uma numeração braille ao lado do aparelho, dos botões de acesso. Ou seja, então, essa é uma verdadeira inclusão. Isso nós temos muitos trabalhos relevantes com isso. 5% também de garantia aos portadores de necessidades, os PCDs, e aos idosos, em qualquer habitação popular. Garantimos isso numa lei municipal em Santos. Então, ou seja, tem muita coisa para se Do falar, teclado, muita coisa para mostrar, mas do essas teclado. são de maior relevância, né? São várias, são várias as leis importantes que você conseguiu aprovar. Mas eu queria aproveitar a sua experiência como parlamentar para comentar um fato nacional que aconteceu há 2 semanas atrás, ou um pouco mais, um pouco menos, que foi a briga entre os deputados federais Nicolas Ferreira e André Janones. Como é que você vê a situação vivida ali naquele momento? E o que você teria de experiência para passar aos meus espectadores diante daquela situação, eu diria, vexatória, que a gente viu na última foi quarta-feira, retrasada? É verdade. Eu queria que você comentasse, Manha, por favor. Olha, é deprimente a gente ver uma casa tão importante como o Congresso Nacional, onde nós estamos lá para falar, para debater, para discutir,
as pautas do interesse público. A política é a arte de viver com os opostos. A política, ela veio para que a gente possa conviver em harmonia, para que a gente possa debater pluripartidariamente, qualquer que seja a questão, seja ela do interesse público, seja ela do desenvolvimento sustentável, e as questões que envolvem qualquer que seja o assunto, no caso aí, decoro parlamentar ou comissão de ética, a gente não pode fugir da máxima da maior arma que existe na democracia, que é o voto. A partir do momento que você dá o direito da ampla defesa, do contraditório, da pessoa se expor, e o colegiado vota em determinada votação, você já tem que respeitar. Aí entra o Estado Democrático de Direito, respeitar o voto dado. Pode ser até que você não concorde com o voto, com a decisão, mas é líquido e certo e transparente. Foi votado, tem maioria, está aprovado. A questão de fugir dessa discussão, ela extrapolar o plenário, extrapolar aquilo que tem de mais sagrado, que foi o voto. Que o voto é sacrossanto. O voto foi determinado por representantes eleitos pelo povo. Quando passa dessa linha, é uma linha tênue, onde você vai trazer o quê? O ódio, você vai trazer o dissabor, totalmente desconforme com a casa que tem que preservar o direito do cidadão, tem que respeitar a sociedade que o elegeu. Não é com grito, nem com revólver, nem com berro, nem com violência que se faz uma democracia. A democracia justamente está na contramão disso. A democracia é a arte de a gente conviver com tudo, com os opostos, com os problemas, e nós vamos dirimir, mitigar e lidir através da explanação, da discussão da pauta. Nós não podemos fugir disso. Hoje, o que a gente vê no Congresso é uma excrescência, é um deprimente ver um Congresso que foge toda hora do assunto da pauta e que fica fulanizando ou cicranizando determinada situação. Parece que nós temos aí, estamos falando de torcida organizada, de falsos ídolos, falsos profetas. Nós estamos discutindo aqui políticas públicas. Eu não tenho o Flamengo, nem o Fluminense, nem direita e esquerda, nós temos um colegiado. Nós temos que estar discutindo o interesse público, discutindo o desenvolvimento de uma nação. E quando você vê um representante eleito pelo povo achincalhar, xingar, entrar, colidir, confrontar, agredir, seja com palavras, seja qualquer tipo, isso é deprimente para o Estado Democrático de Direito. É totalmente aquilo que não deve se fazer, é o que foi feito pelos nossos deputados lá. Todos dois, equivocadamente. As discussões, elas não podem ultrapassar aquilo que foi de mais sagrado, que foi o voto. A partir do momento que foi votado, se findou o problema, se resolveu. Se está justo para um ou injusto, ele foi discutido através do voto e da manifestação de quem votou. Agora, não pode, depois de votado, o cidadão lá ficar batendo na tecla, ou xingando, ou fazendo, ou contando bravata, ou contando história. Eu quero saber de todos os dois, seja o Janone ou do Nicolas, sei lá, quantos projetos esses dois cidadãos apresentaram na sua vida? Seja lá em Belo Horizonte, seja no Congresso Nacional, seja o Janone. Eu quero saber qual a participação ativa na desenvoltura do cargo de parlamentar dentro do Congresso Nacional. O que estes homens fizeram para a população através da sua participação democrática na governança participativa, o que realmente eles têm para mostrar hoje. Se eu fizesse um balanço aqui dessas duas figuras que entraram num confronto, e aí a gente vai falar qual o papel deles dentro da sociedade. O que é que eles apresentaram hoje, o que é que foi votado, o que é que a sociedade, o que é que contribuiu no engrandecimento
do país, da nação e da sociedade. Era isso que tinha que estar sendo discutido. Não é xingamento, não é com bravata, nem gritaria, nem com tiro, com nada, com ameaça. Política não se faz com ódio no coração. Política se faz com inteligência, política se faz com respeito, com humildade, com liturgia do cargo, porque do outro lado tem um deputado, mas do outro lado tem um chefe de família, uma mãe, um pai. A gente não pode passar desse limite. Quando passa desse limite, deixa de ser democracia. Aí começa a ser um totalitarismo, uma situação que afronta os princípios basilares do direito do contraditório, do direito da ampla defesa, do direito à palavra, do direito à petição. Isso está tudo na Constituição. O parlamentar que não respeita a Constituição não deve sentar na cadeira de parlamentar. Ou seja, ele está rasgando a própria história dele e a história do legislativo do qual ele está representando aí o povo na casa soberana, que o Congresso Nacional é a casa do povo. Se está sendo mal representado, ele é o espelho. Ele é o espelho da representatividade e do que o povo acha do Congresso hoje. Ou seja, ele vai espelhar a própria imagem dele, ou seja, é nada. Não apresentou nada, não discutiu nada e afronta. Hoje parece que tudo quer se ganhar no grito ou na pancada, mas não é isso não. A gente tem que discutir, debater e quem tem que ganhar é o interesse público, é a sociedade. A minha opinião, eu falei na coluna do Jornal da Orla no site, na Voz da Consciência. E eu gostaria que vocês lessem, vocês que estão assistindo a gente. E vai ter continuação. Vai ter continuação porque eu precisei voltar ao assunto. Mas... Tira a gangue! Tira a gangue! Tira a gangue! Esse trabalho aqui é um idiota! Vagabundo! Vamos, eu tô indo! Bandido! Vamos lá, só nós dois! É só nós dois! Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Vai você! Vem cá! Vem cá! Moleque! Moleque! Moleque golpista! Toma no seu cu, seu moleque! Bate aqui, pô! Você quer essa cara com soco! Bate então, bate! Vai, bate! 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 Vai, pô, tu não machão! Tu não machão! Tu não machão! Tu não machão! É muito fácil, meu irmão! É muito fácil! Tô até você! Tá todo mundo! Vem cá, seu filho da puta! Lá fora aqui, não! Lá fora aqui, não! Você é um mentiroso! Deixa você é, seu lixo! Seu lixo! Voltando para a nossa região. Qual é o cenário político que você vê se desenhando em Santos na eleição de prefeito? Você pode citar nomes aí, por favor, se assim quiser. Eu vejo... Como é que a gente... como é que se desenha o cenário político em Santos? E depois a gente vai passear pela região da Baixada Santista. E eu gostaria de uma análise sua desse cenário. Olha, Bruno, você, mais do que ninguém, tem acompanhado aí, a gente tem visto algumas pesquisas de intenção, a gente tem acompanhado nessa nossa caminhada pelas ruas, né? Muitos nomes são citados, são lembrados, mas eu tenho certeza que nada vai ser igual a 2020. Nunca vi na história de Santos 16 candidatos a prefeito, como houve em 2020. Eu tenho certeza que nunca mais nós vamos ver isso. Nunca mais vamos ver isso. Até porque
os partidos hoje que detêm assento, os partidos vão ter que ter gente, representatividade. Há um número elevado de partidos hoje no país, já diminuiu mais, ainda há que diminuir, não há tanta corrente de ideologia ou de pensamento. Partidos, chegamos a ter 30 e poucos partidos aí, partidos que sequer disputavam eleição e não tinham assento, não tinha uma cadeira no Congresso Nacional. Então, a gente vê aqui em Santos alguns nomes sendo lembrados, sim. A gente sabe que a cidade é plural e todo cidadão tem direito a disputar o pleito, desde que seja afiliado do partido. O que a gente tem visto aí os nomes, alguns nomes bem lembrados. A gente tem visto aí a volta da experiente aí, da gente tem visto aí a volta da Thelma de Souza, candidata a prefeita, tem visto aí a Rosana Vale, também candidata a prefeita, tenho visto a participação feminina, né? Temos visto aí o Rogério Santos, que é um candidato natural, é o prefeito atual da cidade de Santos, e também vejo também um clamor com relação à participação do ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa. São nomes que eu escuto, e a própria pesquisa, mesmo muitos deles ainda não apontando ou se manifestando como prefeito, a gente vê em todas as pesquisas a intenção da população em votar nesses 4 candidatos que eu citei. Lógico que teremos aí, eu acho que tem 1 ou 2 aí que ainda não chegou o feedback para o eleitor santista, mas deve ter 1 ou 2 mais candidatos que devem sair, ou seja, acho que uma meia dúzia de pré-candidatos a prefeito teremos em Santos. É um cenário que a gente vê, a cidade de Santos ela tem uma importância fundamental em toda a região metropolitana, que é a cidade sede, a gente tem o maior porto da América Latina, 34% do PIB é escoado por esse porto, a gente tem aí inúmeras obras a serem executadas que vai garantir e melhorar a vida de muitas pessoas e precisa a conexão de cidades. A gente está falando aí da discussão da ligação do túnel Santos-Guarujá, a gente está falando da terceira via da Imigrantes, a gente está falando da construção de mais de 14 berços de atracação no Porto de Santos, a gente estava falando aí recentemente sobre a importância da COSIPA, hoje Usiminas, de ser transformada num grande terminal portuário, garantindo a ele mais de 8 berços de atracação, porque do jeito que fica hoje a Usiminas, ela está praticamente entregue à deterioração, à falta de investimento, ela está abandonada e as chapas hoje elas são importadas. As placas são importadas da China para ser laminadas lá, ou seja, é muito pouco para quem um dia foi uma das maiores produtoras de aço do nosso país. Então, praticamente a gente precisa repensar as cidades, a gente precisa conjugar mais o verbo do cidadão metropolitano. Não adianta as coisas serem boas para a cidade de Santos se nós temos aqui vizinhos em situação de calamidade. Se a gente precisa aí dar um equilíbrio nessa balança com relação a São Vicente, com relação a Guarujá, Cubatão, que um dia foi uma cidade de maior arrecadação do país com polo industrial. O polo industrial hoje mingou, né? Secou. A gente não tem mais valor agregado na mercadoria, a gente fala sempre em commodity, sempre em carga, sempre em granel, está sempre bateu recorde, mas o dinheiro está diminuindo. A gente está trabalhando mais e ganhando menos. Não adianta bater recorde e está faltando pão na mesa. A gente tem que trazer o volume agregado. A gente está fabricando peça de automóvel e está fazendo o automóvel na Argentina, ou seja, a Argentina que está ganhando com as peças da montagem. Ou seja, o PIB, a Argentina com todos os problemas que ela tem um PIB maior que o Brasil e o espaço deles são menor, o índice de analfabetismo também muito menor. Alguma coisa está errada, ou seja, nós temos que equilibrar essa balança. E a gente está vendo aí os problemas enfrentados por Guarujá, por São Vicente, Praia Grande. Praia Grande cresceu muito, adensou bastante com relação à construção. E a construção, hoje, é o primeiro caminho do desenvolvimento, porque construção gera emprego na veia. Construção, onde tem obra, tem gente trabalhando. Se tem gente trabalhando, está levando pão, está levando sustento para a sua casa. E essa é uma preocupação que todo gestor público tem que ter.
a geração de emprego e renda. Porque não adianta você ter cidades que têm, como Santos, hoje é uma passagem de servidão das riquezas do Brasil. Mas será que é só isso? Só vai deixar isso para Santos? Cadê os empregos que outrora tínhamos aqui, uma cidade eminentemente portuária, onde nós tínhamos estivadores, doqueiros, conferentes, portuários. E veio a tecnologia, veio, mas veio também a contramão da direção. Como é que se compete num maior porto da América Latina, onde o armador, o dono do navio, ele tem terminal? Ou seja, ele facilita a entrada no terminal, em contrapartida eu tenho que colocar minha carga no navio dele. Ou seja, prejudicou o despachante, conferentes. Não dá para competir, porque quem não tiver navio está fora da competição. Isso foi o maior tiro no pé que foi dado na história do porto, a portuária do país. Ou seja, esse dinheiro desses armadores, eles não ficam no país. Eles vão lá para Genebra, outro vai para a China, outro vai para Antuérpia, mas não fica aqui. Quem deixa o dinheiro aqui são os empregadores, são os nossos mercados, as nossas padarias, as nossas loterias, as nossas lotéricas. Ou seja, esse povo é que gera emprego e quem gasta e quem compra são os nossos trabalhadores portuários, as atividades. A gente quer viver do turismo, mas a gente não tem casas de entretenimento, porque qualquer coisa já incomoda. A gente tem que ter um investimento com o Banco do Povo investindo para essas casas de entretenimento. Hotelaria, nós temos um déficit de rede hoteleira muito grande, então nós precisamos nos preparar. A gente vê aí bater recordes de transatlânticos aportando aqui no Porto de Santos, mas o que realmente esses turistas deixam em Santos? O dinheiro do estacionamento? Eles param no estacionamento do terminal, embarcam e depois voltam e vão embora. O que fica aqui? Então, é isso que a gente precisa discutir com Santos, com Guarujá, com Praia Grande, com São Vicente. E, logicamente, que essas ligações, esse acesso, esses gargalos, eles precisam ser diminuídos. Quando desativaram a rede férrea, a ferrovia, durante 20 anos, nós tínhamos lá o trem intermetropolitano, que trazia gente lá de Pedro Toledo para trabalhar aqui em Santos. Fechou essa via de acesso, muita gente ficou desguarnecida. A gente via aquela multidão de pessoas ali na Sorocabana, embarcando e desembarcando nos trens, ficam 20 anos parados e esperando o que ia acontecer. Se ia ser o VLT, se era sob trilho ou sob rodas. E agora veio, depois de muito tempo, o VLT, que parece um parto, né? Um parto muito difícil, e está há muitos anos aí, fizeram a ligação Santos-São Vicente, com muitas foram as falhas que nós diagnosticamos lá atrás. Nunca tinha visto um terminal, um VLT, sem banheiros para as pessoas que frequentam. Você não podia comprar passagem porque não tem caixa ali, disponibilidade. A questão da segurança, nós não tínhamos cancelas, muitas pessoas. Tivemos mais de 34 vítimas fatais ao longo desses anos, ou seja, sem necessidade. Então, foi uma obra, na época, projetada de uma maneira muito equivocada, está sendo corrigido, e agora estão se investindo, está se prolongando na nossa cidade, essas obras até o centro da cidade, obra, diga-se de passagem, do governo do Estado, que está sendo tocada pela MTU, e, logicamente, Santos está sendo aquinhoada com esse tipo de transporte. Nós temos hoje uma cidade que tem o maior número de veículos no Brasil. Nós temos quase um veículo por habitante, são 420 mil veículos quase, dentro de uma área de 39 quilômetros quadrados. Isso é muita coisa e a gente precisa criar outros meios de locomoção, de acessibilidade, como as ciclovias que estão aí, o transporte coletivo. Então, isso deve facilitar, mas a gente tem visto a verticalização crescente na nossa cidade. Isso é um impacto muito grande que gera no dia a dia do santista com relação à mobilidade.
Você vai hoje da Ponta da Praia ao Zé Menino, menos de 40 minutos você não chega lá. Você tem muitos semáforos, você tem muitos veículos, e isso acaba prejudicando a mobilidade. Quem sabe, com esses acessos, com a terceira via da Imigrantes, que está sendo planejada, que está saindo praticamente foi anunciada, com o túnel também tão esperado há 100 anos, esperamos esse túnel aí desde Prestes Maia, com os projetos dos aeroportos que vão gerar emprego, aí estamos esperando aí o aeroporto do Guarujá, o aeroporto da Praia Grande. Quem sabe isso acaba desafogando e voltando ao normal, o quê? A economia. Porque se eu não tenho geração de emprego e renda, esse dinheiro não tem um círculo virtuoso da moeda. E acaba o quê? Depois do efeito pandemia, foi se criando a prática do home office. Então, o que aconteceu hoje? A gente vê autarquias totalmente fechadas, se trabalha em casa. A gente vê, desde o Judiciário, Receita Federal, Alfândega, Mesa de Renda, INPS, ou seja, muitos lugares que nós tínhamos aí os trabalhadores indo e vindo, e logicamente produzindo. Você tinha uma gama de pessoas que frequentavam o centro da cidade, fora da cidade, ou seja, elas estavam em trânsito. Estando em trânsito, elas precisam se alimentar, elas consumiam mais, elas frequentavam os restaurantes, cafés, e isso que aconteceu? Caiu vertiginosamente, porque agora não precisa sair de casa, ele só faz esse contato. A tecnologia ela é boa como ferramenta, como um acessório, mas ela não deve ser o principal. O principal e a essência é o contato pessoal, a humanização, e a gente vai precisar disso. A gente tem um número de idosos muito grande, você vê quantos golpes hoje nós temos aí por rede social, quantos estelionatos, até com bancos digitais e tal. Nada substitui o calor humano. Eu, se fosse dono de um banco hoje, eu estava na contramão da direção. Eu abriria um banco presencial para atender cada um de forma personalizada. As pessoas carecem, nós temos um número muito grande, 65% da população é de 50 a mais. Então, a gente precisa ter esse olhar, a humanização do serviço público, a humanização do tratamento. E hoje, esse tratamento pela rede social ele é muito frio e, às vezes, mentiroso, porque nós giramos um número. E o que acontece? Você liga para o 0800, não atende. O aplicativo dos governos, muitas vezes, estão fora do ar. Então, é uma mentira. A realidade é você olhar no olho e despachar. Qual é o seu horário de atendimento? Hoje, você marcar uma consulta por telefone é quase que impossível para você acompanhar um processo. Então, só quem passa e sabe a dificuldade desse convívio. É uma ferramenta? É, mas ela tem que ser utilizada de uma forma eficaz, uma forma que tenha qualidade e que tenha essa resposta à altura daquele que paga o serviço público, daquele que utiliza não só o serviço, mas a própria a iniciativa privada, ela precisa também aperfeiçoar. Hoje nós temos aí um índice muito grande. A gente exporta muita carga, tem gargalos, não só do aspecto de logística, de infraestrutura, mas nós temos gargalos de burocracia, coisas que não funcionam. Você despacha, a linha cai, a internet não veio, o sistema travou. Então, eu hoje vou te dar um exemplo de uma coisa que acontece diariamente. Você vai numa farmácia, você vai comprar um remédio. Se o sistema cair, você não compra nenhum remédio. Por quê? Por que a gente não utiliza o sistema antigo? Você vai ficar sem remédio. Se o sistema cair por 48 horas, o cidadão não compra o remédio. Então, a gente tem que dar tudo na vida em equilíbrio. Não é que a gente não gosta da tecnologia, gosta, mas ela tem que ser usada como ferramenta, não como uma atividade principal. Isso está acontecendo, isso está dizimando empregos, a gente não tem a contrapartida daquilo que merece. Eu não quero ficar só com o título da cidade do maior porto da América Latina, tem que deixar algo mais aqui. E esses empregos sumiram. Não houve um resgate de valor agregado de carga. Eu quero ter container aqui em Santos, eu quero valor agregado à carne, à carga. Não adianta só ter silo, granel, commodity, eu não tenho
atividade que dê mais trabalho. Se eu tiver contânia, eu tenho carga geral. Se eu tiver carga geral, eu vou ter máquina. Se tiver máquina, eu vou ter que estufar o contânia. Então, isso gera emprego. A cidade é eminentemente portuária. Então, a gente precisa ter essa contrapartida. E, logicamente, esse olhar dos governos federais, do governo federal e do governo estadual, é de suma importância. Então, quem governar a cidade, seja este ou aquele, ele tem que ter trânsito. Não adianta fazer política com o fígado. Se o cidadão que assumir a prefeitura a partir do dia 1º de janeiro de 2025 não tiver trânsito no governo federal, no Congresso Nacional, no Senado, no governo do Estado, na Assembleia Legislativa, linha direta com os bancos, sejam eles estrangeiros, ou buscar recursos, nós estamos fadados ao insucesso, porque com a reforma tributária acabou. Não vai ter mais essa expectativa de gastar o que não tem, de buscar dinheiro do ISS. Nós teremos um imposto único, então vai ter que se recriar, se reinventar, e para isso precisa trânsito. Não se faz política com ódio no coração. Não adianta resumir que a política brasileira tá voltada à esquerda, à direita. Não, não, tem que ter o ponto de equilíbrio. Se a gente não tiver equilíbrio, nós vamos ter um insucesso. E esse insucesso acaba incorrendo na ponta fraca. A ponta fraca da relação é a sociedade. E hoje há um número elevadíssimo de desempregados, é uma falta de geração de emprego, e o governante ele tem que ter na cabeça. O princípio básico da democracia participativa é levar o pão sobre a mesa. E para levar o pão sobre a mesa precisa do trabalho, ganhar o pão do suor do rosto. Se não tiver essa conjunção, nós temos uma sociedade totalmente quebrada e, logicamente, os índices de violência vão disparar e vai virar uma terra de ninguém. Você fala de questões importantes que eu quero abordar. Você fala de política regional, mas tem que considerar também a presença do Estado e da União. Que eu tava lembrando aqui uma proposta que eu fiz de próprio punho no colegial, e eu achei, meu irmão achou aqui para mim, um código político que eu fiz de próprio punho no colegial, onde eu apontei a necessidade de você descentralizar o poder e deixar na mão das regiões metropolitanas de qualquer lugar desse país. Agora, qual é o papel do Estado no desenvolvimento regional da Baixada Santista? Vamos começar pelo Estado. Qual é o papel do Estado no desenvolvimento regional da Baixada Santista? Olha, o Estado ele tem suma importância hoje, porque o Estado de São Paulo, por exemplo, ele é penalizado. Se você analisar, nós somos o Estado que mais arrecada, que mais produz e mantém outros estados, e nós temos o mesmo valor. Ou seja, nós somos Estado adensado, e você vê a representatividade do Piauí, por exemplo, que tem uma arrecadação muito menor,
mas tem a mesma representatividade com a gente. Se a gente discutir a questão do Estado, ou de um código, ou de qualquer maneira que você, no teu ponto de vista do código que você colocou, você tem razão, porque nós não temos a hegemonia. Nós somos, a hegemonia é a igualdade que se dá no tratamento dos Estados, não é a mesma da sua produção, da sua arrecadação. Mas nós temos que respeitar, como eu te disse, a representatividade do quê? Daquilo que foi norma posta, onde nós temos os estados e o Distrito Federal. Você vê que as coisas são desiguais. Se nós temos a melhor, entre aspas, se a Polícia do Estado de São Paulo, a Polícia Militar, é considerada a melhor polícia militar do Brasil, porque os seus salários, soldos dos seus soldados, são muito menores que lá em Belém do Pará, que em outros lugares dos rincões nordestinos, até mesmo do Distrito Federal. Então, há uma discrepância. E tudo que a gente viu até agora, administrado pelo Estado, não deu certo, né? O Estado ficou sendo um intermediário. Isso é que você está me colocando. E é verdade. Mas é o Estado que vai fazer a diferença nas grandes construções. E dentro dessa reforma tributária, volta aquele modelo antigo, lá atrás. Ou seja, o presidente da República chama os governadores do Estado e repassa o seu quinhão a cada estado. E cada prefeito vai ter que bater na porta do governador para fazer valer o seu peso, de que maneira quais são as suas necessidades. E se até hoje, você muito bem colocou, para o Estado, a região da metropolitana da Baixada Santista é o último orçamento. Se você analisar a distribuição para a saúde e educação, com todo o meu respeito, o cidadão, a vida do cidadão de Ribeirão Preto vale muito mais do que a nossa, porque a região que mais recebe verba do Estado, a primeira, é Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Campinas. E o que sobrar vem para Santos e Vale do Ribeira. Tem região mais empobrecida que o Vale do Ribeira? Então você vê que há uma discrepância. Aí vem um outro problema, que também é a lição de casa que a gente não faz. A população se reclama muito. Nós já tivemos 7 deputados federais e 7 estaduais. Quantos nós temos hoje? Você vê, ninguém briga contra o voto. Vê como o voto é tão importante. Se eu tenho uma região do ABCD que tem lá 30 representantes, numa discussão de orçamento, como é que 5 representantes podem vencer os 30? Então, na hora de votar, o cidadão tem que analisar. Ele quer o bem da sua região, mas ele vai votar no candidato lá de Indaiatuba, ele vai votar lá no candidato lá de São José do Rio Preto, ele vai. Ou então, pelo sobrenome. Muitos dos sobrenomes que falaram aqui, eu não vi um centavo chegar aqui. Pega os deputados que tiveram maior índice de voto aqui fora da região. O que eles trouxeram para cá? Ou seja, a população tem que aprender a votar. E aí você vê a discrepância. Você vê, é nítido essa falta de distribuição. Então, o Estado de São Paulo tem suas falhas? Lógico, tem. Mas você vai olhando aí a distribuição, você quando sobe a serra, quando você chega lá em Vinhedo, São José quando você passa São Paulo, você já vê algumas estradas com uma melhoria muito boa. Você vê aí municípios muito bem Mas aí é que tá. Eu muito bem vou tratados. Então, entrar há uma num discrepância. detalhe. Aí eu vou entrar num detalhe. Peraí um Pode pouquinho. falar.
Eu vou entrar num detalhe aí, por favor. Só um minutinho. Que é a questão necessária do voto distrital. Que aí você obriga o eleitor a votar no candidato do local. Com certeza. Seria essa. Aí entra a questão da reforma política, que eu comecei a abordar com você aqui. Isso. A reforma Que política é de suma importância. corrigiria Esse um voto pouco distrital, essa ele vem questão corrigir esses defeitos, né? que você falou aí agora há pouco. É de suma importância uma reforma no sistema. Eu acho. Há quanto tempo a gente não faz um plebiscito para saber se esse sistema, esse regime, é o melhor? Principalmente quando a gente fala assim, olha, lá atrás nós já fizemos lá o presidencialismo e o parlamentarismo já foi tentado. A gente tem que fazer o plebiscito, o voto distrital é uma obrigação de uma reforma política, porque você vai dar um equilíbrio para que para as cidades terem voz, a região ter voz, porque senão você fica numa área, num limbo, não tem cabimento. A cidade de Santos e a região da Baixada, da região metropolitana, por exemplo, hoje nós temos aí o Mourão, a Rosana Vale e o Paulo Alexandre. Aí nós temos lá o Paulo Correia Júnior, o Tenente Coimbra, o Caio França. Quem mais que você. Nós temos aí, a Solange Freitas. Você chega e fala E o assim, Paulo Mansur. E o Paulo Mansur. Então, você tem 5 estaduais com 3 federais para 32 cidades. O que é que você vai fazer, filho? Está rendido, está pego, e desses 3 está sujeito aí 2 saírem de cena. 2 não concluírem o mandato, ou seja, vai sair de deputado federal a prefeito. Então, nós vamos ficar com um representante no Congresso Nacional. Então, o que acontece isso? Nós temos que voltar urgente. As pessoas precisam começar a respeitar mandato. Essa escola do Dória foi nefasta. O cidadão faz 2 anos de mandato e já pula, quer ser prefeito, de prefeito presidente da República, de presidente da República governador. Mandato foi feito para homem, para ser cumprido até o final. E a gente não tem visto isso. Uma escola hoje pode tudo, só não pode perder. Então, o mandato já começa sendo uma mentira. O cidadão se candidata a vereador, mas não cumpre o mandato dele. Aí já vai sair deputado. E deputado vai sair a governador. De governador a presidente. Então, tem que ter regras, sim. Tem que ter regras. Saiu, perde o mandato. Saiu, perde o mandato. Fácil. Vai ter respeito. Todo mundo é candidato, não se perde nada. A gente está vendo isso acontecer inúmeras vezes. E agora ficou, se você pegar os nossos representantes no Senado hoje, pega os representantes do Senado, pega o sobrenome dele e vê nos governos do Estado. Então, virou um feudo. Ou seja, os senadores que têm seus filhos governadores, que, por sua vez, têm alguns prefeitos. Virou de pai para filho. Então, esse sistema ele está acabado. Ele precisa ser revigorado. Agora, quem vai mudar o sistema? Esses que estão lá? Jamais. Ninguém corta na própria carne. Então, aí fala, vamos fazer uma nova... Não é a Constituição que está errada. É o sistema todo. Ninguém consegue mudar esse sistema. O voto distrital ele ia amenizar o nosso problema de representatividade. A gente teria voz. Não é possível que com 2 milhões de votos aqui na região metropolitana, a gente não consegue fazer 7 deputados, 8 deputados federais, 8 estaduais. Sabe por quê? Porque vai vir proposta do Tiririca, vai vir proposta
do filho do Bolsonaro, do cidadão do Suplicy, do cidadão não sei da onde. Não pode. Cadê? E depois vai bater na porta de quem? Vai bater a água, vai socorrer do quê? Você não vai ver mais. Deputado federal e senador é que nem sabonete de pensão. Você sabe que tem, mas nunca viu. Desculpa. É isso aí. Mas aí é que tá. Tem outro detalhe. A unificação das eleições em datas diferentes, por exemplo, junta prefeito, governador, presidente e senador, num feriado nacional. Vereador, deputado federal e estadual, numa outra data. Aí você acaba com essa questão que você falou. Lá atrás, lá atrás no meio do mandato você abandona o mandato para ser prefeito, abandona o mandato para ser governador. Isso está errado. Também concordo com você. A nossa grande proposta, muitas vezes nós discutimos isso aí dentro da Fundação Ulisses Guimarães, e às vezes acabei por voto vencido, lógico, a gente tem que respeitar. Mas eu sou a favor de eleição única no país. De presidente da República a vereador. Você acabaria, você oxigenaria a política brasileira. Não dá para pisar em duas canoas. O cidadão é deputado, daqui a pouco ele vira prefeito. Daqui a pouco de prefeito ele vira governador. Então, você faz uma eleição única e com voto distrital, você corrige aí pelo menos 30% ou 40%. Você oxigena a política. Outra coisa que eu acho importante. Um mandato de 6 anos para presidente, prefeito e governador. Sem reeleição. 6 anos acho que é um período razoável para você mostrar quem você é. É uma grande sugestão. Eu sou favorável a esse tipo de condição, porque você vai dar ao pleito, ao candidato e ao eleitor proposta. Você vai mostrar mesmo para que você veio, é isso mesmo. O cidadão, olha, querido, tu tem aqui qual é o teu plano de ação durante esses próximos 6 anos. Então, nesses 6 anos, ele vai lá mostrar o trabalho dele de prefeito, de governador, de presidente, de vereador, seja qual for a função do legislativo ou do executivo. E serve também para o judiciário, viu? Porque a partir do momento que o STF, por exemplo, tem os seus cargos, são indicados, ele também tem que ter vida útil. Ele não pode se perpetuar até lá os seus 70 anos, 75 anos. Negativo. Também tem que ter tempo de validade e prazo. STF. Olha, você tem 6 anos para mostrar para que você veio aí. Depois, aposentadoria compulsória. Vai ser aposentado para que novas pessoas, outras lideranças, porque não dá para a gente mais tá falando aqui de indicações. A gente sempre fala da eleição, a eleição ainda é honesta, porque o voto foi através do voto. Agora, a indicação, não dá. Então, e outra coisa, a meritocracia. O cidadão passou lá pelo Tribunal de Justiça, passou pelo Tribunal Regional, foi para o STJ. Aí sim, não, hoje eu pego o advogado da porta da cadeia e já nomeio ele ministro do STF. Está tudo equivocado. Tudo errado. Eu vou dizer o quê para você? Vou dizer o quê para você? Mas, Manhã, eu tenho uma questão para você. A gente tem o CONDESB, certo? Que é o Conselho Regional da Baixada Santista. E qual é a comunicação entre parlamentos? Existe comunicação?
Nenhuma. Nenhum tipo de comunicação, nem de respeito. A gente vê, é um faz de conta. O CONDESB só é unido quando é em prol de buscar verba do governo do Estado. Eu só vi uma vez uma discussão do CONDESB que foi unanimidade, foi quando foi pedir recursos para a saúde a nível regional. Todos os prefeitos da região foram cobrar o governador na época lá, o Dória, o saúde. Fora isso, a gente vê que se discute, mas não chega a lugar nenhum. É como a função da AGEM hoje. A AGEM é uma grande casa de chá. O que a gente vai falar da AGEM? A AGEM não funciona. A AGEM é um local que se reúne, se debate, mas não delibera. E que adianta você, olha, eu sou o representante. O nascimento das regiões metropolitanas era de descentralização do poder. Quando foi criada a região metropolitana, era para ser discutido dentro da região metropolitana os problemas da região e dali ser deliberado. Sim, ali seria um representante ou secretário do governo para levar a reivindicação daquilo que foi deliberado. Seria um status de secretaria. Mas não! Aquilo ficou um fórum de debate que não se chega, sai do nada e vai a lugar nenhum e, logicamente, utilizado como colocação dos seus prepostos, das suas indicações, e a região metropolitana ela ficou aí, continua a mesma, muito bem, continuamos sendo o último orçamento para o Estado, outras regiões a mesma coisa. Por quê? Porque ela não tem poder de deliberar nada, não tem poder de ação, ela só fica no campo da ideia, da discussão. E cabe ao governador atender ou não, se ele quiser, e aí vai. Não, o nascimento foi primordial, mas era para ser um fórum de debate com deliberação e com poder de secretaria. Aí sim, você descentralizaria o poder e teria uma atividade. Quem sabe nós já não teríamos dado caminhadas mais longas e mais fortes, sustentáveis, com uma voz tão grande que seria a presença do Estado. A gente, para mim, é a presença do Estado. Mas a presença do Estado na região, sem deliberação e sem poder de execução, ela não é nada. Ou seja, não tem uma Câmara Regional que discuta a política de desenvolvimento da região da Baixada Santista. Ela só vai discutir, ela não delibera. Não seria necessária uma criação com o poder de Câmara? Ela teria uma que ser... criação de Câmara Regional? Ela teria... todas as regiões metropolitanas, elas deveriam ter poder de secretaria. Para quê? Para que tudo que fosse levado pelos prefeitos dali deliberado, linha direta. Ali não, ali faz a reunião, faz o debate, faz o evento, traz o especialista. E o que mais? Avança para onde? E não sai, não e delibera. Nada acontece? Nada acontece. Mário Covas, quando previu isso, quando criou a região metropolitana, era para descentralizar o poder. Mas ele não conseguiu fazer isso. Não conseguiu. Não fez. Olha, tem lá um fórum de debate. Aí traz evento, traz especialista. Olha, já escutei de tudo ao longo desses 30, 40 anos, escutei de tudo aí. Da ligação seca, da ligação molhada, por debaixo do mar, por cima. Já vi até maquete de 100 metros de altura, ligando o Santos Guarujá. Já vimos de tudo. Mas cadê a deliberação? Cadê a sustentação daquilo que é discutido? Olha, nós chegamos a um consenso, colegiado de prefeitos, estamos levando aqui propostas sustentáveis, leva para o secretário e dali seja despachado o secretário. Não, tem que vir. O recurso para cada região será tanto, o orçamento de cada secretaria é tanto. Mas isso não acontece e não vai acontecer. Por quê? Porque existe o interesse da representatividade, como você disse. Voltamos para o princípio. Cadê a importância do voto distrital? Se tivéssemos o voto distrital,
nós teríamos a mesma regra para todo mundo, ou seja, todos estaríamos representados, então teria uma equidade na discussão e não teria mais para lá ou mais, menos para cá. Todos teriam voz. Banha, deixa eu perguntar uma coisa. Existe algum secretário da, da região, secretário estadual no governo Tarcísio, que seja da região? Que seja Olha, o uma mais voz no executivo? secretário do mais próximo que a gente tem que frequenta a região aqui, e não é da região, mas não é oriundo da cidade, né? Mas mais próximo aqui, o Roberto de Lucena, o Prieto, que é santista, né? O Prieto é de Santos. Mas a gente não representa dizer, olha, esse cidadão aqui é da região, é da Praia Grande, não. Eu desconheço. Ah, esqueci também, desculpe, esqueci de falar, ele foi eleito, é de Santos, mas ele foi eleito, a sua maioria de votos foi por São Bernardo, pela região do ABC, pelo seu trabalho. Nós esquecemos de falar do delegado da Cunha, também é um deputado federal. Sim, senhor. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Qual é o papel do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência na discussão da participação política e social da pessoa com deficiência na cidade de Santos? E qual é a importância disso, na sua opinião? Olha, é de suma importância. Um conselho paritário, um conselho onde seja ouvido as pessoas com deficiência. Ali, já diz o nome, é um conselho que vai debater todo o projeto de uma cidade com acessibilidade. Se a gente olhar para trás, nós estamos em 2024. A lei de acessibilidade é de 2000, né? Então, nós passamos 24 anos. Oi? É de 2000. Então, Você tem tem razão. 24 anos se passaram. O que nós avançamos? Lógico, em algumas coisas avançamos, mas está muito aquém daquilo que a gente deseja. Está muito aquém do que uma cidade sustentável precisa. Então, parece que a gente não fez a lição da casa. É como a gente está falando aqui, está debatendo de uma lei de 2000 praticamente 2001, que é o Estatuto da Cidade. O valor social, a função social da propriedade, o imposto progressivo. A gente tem um bocado de situações aqui em Santos e praticamente a gente ainda não aplicou ela na sua totalidade. E a gente gera o quê? Gera um hiato, um limbo, onde se cria a especulação, no caso do Estatuto da Cidade, e, do outro lado, a insegurança jurídica e determinante da participação efetiva dos PCDs. Eu participei de muitas discussões nos fóruns do Conselho, no tempo do CONDEF, lá, aprendi muito com o Luciano Marques, na época era o presidente, né? E eu vi algumas coisas, mas o conselho, por isso que eu digo, o conselho que se reúne, mas não tem poder de deliberação, é muito triste, porque você discute, sabe problemas, leva soluções, mas é paritário? É a mesma voz? Você tem como transformar aquilo que foi discutido por aquele que sofre, porque só sente o calor, a colher é que sente o calor da panela. Só quem sofre, quem está participando, o usuário, o dependente, aquele que está o dia todo, ele sabe. Você não sabe quanto foi difícil, enquanto vereador, cumprir uma legislação onde os portadores de necessidades especiais precisavam de elevadores nas agências bancárias e muitos não conseguiam subir a escada. Tive que ir ao Ministério Público cobrar essa ação. Foram muitas as lutas,
A questão do ônibus com as rampas para os deficientes foi luta, mesmo tendo legislação, para se cumprir uma lei. Por isso que a importância do legislador, do fiscal da lei, do guardião da lei, o promotor, que é o guardião da lei, e o fiscal da lei, que é justamente o legislador, é o fiscal do executivo, das ações. Então, ele tem que estar atuante nesses casos para que funcione. Qual é a manutenção que tem com relação a esses elevadores? Você bate aí, você pega alguns ônibus municipais, às vezes não está funcionando aquela rampa de acesso. Então, tudo isso faz parte da rotina do trabalho do vereador, do parlamentar, da atividade, do próprio Ministério Público. Então, se você não acionar e mostrar, aí a gente está aí falando, não estou falando de um ano, estou falando 24 anos se passaram. Está tudo pronto na cidade de Santos. Tem lugares aí que você vai ver, seja do governo do estado, municipal, federal, que o próprio poder público ainda não conseguiu atingir a sua plenitude com relação à acessibilidade, com relação à segurança. Alguns equipamentos ainda não possuem o AVCB, não é? Então, a gente tem que... E a gente, para dar o exemplo, principalmente o poder público, ele tem que fazer a lição de casa para depois cobrar do cidadão. Olha, eu fiz a calçada, todos os equipamentos públicos estão as calçadas. Aí eu vou começar a cobrar a calçada do cidadão, porque eu fiz a lição de casa. Sabe uma coisa que eu acho interessante em Santos? Que a calçada, ela parece privatizada em alguns pontos, principalmente em prédios em prédios de, vamos dizer assim, de luxo, porque a inclinação é totalmente desfavorável à pessoa com deficiência, ela quase cai, entendeu? Eu sei porque eu andava muito a pé aí na cidade, com a minha mãe, com o meu irmão. É uma questão de que eu discuti lá no CONDEF, quando eu fui conselheiro, foi a responsabilidade da prefeitura na parte externa, na parte da rua, na manutenção da calçada. Infelizmente não consegui deixar essa marca para a cidade de Santos. Mas fiz meu papel. Outra coisa, o que você pensa da participação política e partidária da pessoa com deficiência? É importante. Ela precisa estar nas cadeiras do legislativo, principalmente, para que leve as reivindicações da comunidade, porque ela tem uma experiência. É difícil daquele que é o portador da notícia, é o carteiro, né? O carteiro é o portador da notícia, mas quem escreve a carta são vocês. Então, eu só sou o portador. Lógico que o carteiro tem uma importância fundamental, mas você vive, você tem o dia a dia, você sabe as agruras, os sofrimentos, as dificuldades. Então, como eu disse, uma Câmara plural é justamente respeitar determinados segmentos. Eu acho importante a participação, sim, de candidatos com portadores de deficiência, sabem as dificuldades. A gente tem que ter também a participação. A gente tem visto aí as cotas fizeram isso aí. A gente tem aí a questão, a participação hoje mais ativa
da mulher na política é muito importante, dá uma sensibilidade, dá um olhar mais atento, mais humano. Então, eu acho que todos têm a sua importância dentro do contexto e do viés político. Todo mundo é importante, mas é difícil essa participação. Por que é difícil? Muita gente não quer sair da zona de conforto. A partir do momento que você sai da sua casa e tu põe o teu nome na urna, você é uma figura pública. Você vai conviver diretamente com críticas, com sugestões. Eu acho até uma valentia. Todos deveriam sair um dia candidato a vereador. Eu acho que é importante essa participação popular. Mas é mais fácil. Hoje nós temos no mundo, principalmente que nós vivemos hoje, e não é só na cidade de Santos, mas no mundo, hoje tem mais juiz apontando o dedo para os teus erros, né? Muito juiz e pouco médico, né? Pouca gente para te consolar, pouca gente para apaziguar, para trazer o remédio. Então tem mais gente apontando, críticos vorazes, mas solução, elas estão muito aquém daquela necessidade premente. Agora, fica fácil e cômodo para aquele julgar, aquele que não participa, aquele que não faz nada, só vê a obra e depois aponta os detalhes. Quem põe a mão na massa e quem participa, logicamente, ele tem um peso diferenciado, porque ele participou. Ele foi lá, condicionou, ouviu e botou o que ele tinha de melhor. E essas questões de decidir é comparar, comparar é decidir. Por isso, na hora de eleger, não pode errar. Não adianta vir com falsas promessas. A pirotecnia hoje dessas redes sociais, que mostram avatares, que mostram lugares nababescos. Nós tivemos aí na nossa política aí pessoas que usaram de uma maneira interessante, trazendo aí fontes de água luminosa, que tocava música com a ressaca da ponta da praia, roda gigante de 100 metros de altura, com iluminação, e muita gente entrou nessa conversa, nessa coisa bonita, mas só que na prática tudo é diferente. E muitas dessas alternativas e dessas propostas de pirotecnia que a gente viu na rede social, quando o cidadão lá sentou, né, nenhum projeto de lei foi aprovado. Então, essa questão ela tem que ser muito bem colocada. O voto se coloca na urna, não na lata de lixo. Então, a gente tem que respeitar o eleitor, aquele que votou em você. E não é. Eu vejo muita gente não indo votar, falando, eu não quero saber disso, mas é o primeiro a cobrar. A participação popular é fundamental. O cidadão prefere, às vezes, pagar R$ 3 para justificar o voto para não ir votar. Ele não quer participar, mas ele quer exigir depois que ele não votou. Porque se ele não votar, alguém vai votar. E se ele não é candidato, alguém é candidato. Não adianta dizer que não gosta de política, porque todo mundo vive e precisa da política. O ser humano é um ser político por natureza, eu sempre falo isso. Agora, o que a gente pode fazer para recuperar o gosto da população pela política? Já que você falou da questão da participação popular. E isso começa do seio do lar e depois, logicamente, dos bancos escolares. A gente vendo essa necessidade, enquanto um programa de governo, a gente viu essa dificuldade e queria inserir como matéria, seria uma matéria transversal, mas de suma importância, a matéria de cidadania, dentro do 6º ou 9º ano do ensino fundamental. Ali você começa a despertar e trazer aulas de direito constitucional, aulas de direito administrativo, defesa do consumidor, a participação, a importância da cidadania, de garantir os seus direitos, os seus deveres. Isso é de suma importância, é na tenra idade que você forja o cidadão, né? Então, já nessa matéria, você já teria ali noções básicas do direito ao voto, da importância do voto, da transformação. Você só tem 2 coisas na vida que transformam o homem: a educação e Jesus Cristo. Isso não tenha dúvida.
Então, a gente tem que investir mais na tenra idade, na educação, na preparação, na formação do jovem, do cidadão de pequena idade, para que ele, quando chegue lá no passado, a sua parte de aprendizagem, ele possa estar apto a estar a trabalhar, a se dedicar e mudar. Nós estamos em evolução. A sociedade ela muda, é mutatis mutandis. A gente vai mudando, vai evoluindo e tem que ter acompanhar. E, logicamente, no equilíbrio. Não é o novo contra o velho, nem o velho contra o novo. Nós temos que usar a experiência do mais velho com a força e a ousadia do mais novo. Você vai ter um equilíbrio e vai chegar, logicamente, numa equidade, num desenvolvimento onde todos podem participar. Essa é a importância, essa é a fundamental importância do Estado Democrático de Direito. Eu vou te perguntar uma coisa. Por que a gente não consegue equiparar a participação da mulher com a participação do homem? Porque hoje é de 70, a proporcionalidade é de 70 a 30. Por que na lei eleitoral a gente não coloca de 50 a 50? Olha, será que é de uma maneira. Será que a gente vai garantir a capacidade? A gente está falando aqui de inclusão, de igualdade, a gente está falando, né, de isonomia. Quando você começa tudo você praticar através de cotas, será que essa mulher que está na chapa, ela realmente está com vontade de participar do pleito? E vale para o homem também. Então, não é participar por participar. Os partidos que estão... Você tem um número elevado de partidos e isso acaba prejudicando a participação daqueles que verdadeiramente... Tem pessoas, a gente viu aí, o Justiça Eleitoral está julgando várias cidades aí onde muitas mulheres sequer tiveram um voto. Ou seja, elas só foram lá para cumprir a cota. A gente viu cassações aí acontecendo devido a isso. Quando você, na dificuldade gera facilidade, na facilidade vem a dificuldade. Eu acho que ela tem que ser tratada de uma maneira espontânea. Quando a gente insere lá na tenridade, na matéria cidadania, você vai despertar naturalmente a vontade daquele que está... Olha, eu quero ser um candidato, quero levar minhas ideias, mas não pela dor, não pela obrigação. Tem que ser espontâneo. Como é que você justifica para mim, por exemplo, hoje, Santos, nós temos um número mais elevado de eleitoras do que eleitores. Por que não tem uma chapa, por exemplo, totalmente de mulheres? Poderíamos ter, não poderíamos? Em vez de 7, ter 14. É espontâneo, mas não tem. Aí você vai ter que criar cota. Mas aí, tem que regrar. Não entendi. Mas aí é um papel dos partidos políticos. Com certeza. O partido é responsável criar por isso. uma cultura de participação da mulher na política, assim como da pessoa com deficiência. Perfeito. Em todos os partidos hoje, eu acho que você tem câmaras de debate a gente tem mulher, Câmara da Mulher, Câmara dos sindicatos, dos deputados de deficiência, dos afrodescendentes. Você tem câmara. Mas será que elas estão funcionando? Será que elas estão discutindo? Será que eles estão participando? É isso que ou só na eleição que elas aparecem? Eu vou falar por mim, tá? Tá. Eu sempre gostei de política. Eu só consegui ser candidato em 20. E eu participei de partido grande, hein? Que nunca deu valor para as minhas ideias. Eu só fui conseguir ser candidato num partido pequeno.
pequeno para médio, né? Não sei como é considerado o PRTB. Eu só fui conseguir legenda lá. Sendo que eu sempre gostei de política, desde criança. Ou seja, o estímulo tem. Só que os partidos políticos não, não valorizam. Esse é um pecado capital. Os partidos políticos se distanciaram da população. E isso é muito ruim, porque não adianta lembrar do partido só no ano eleitoral. A gente tem que regar a planta, a gente tem que fazer as câmaras ativas, levar debates dentro dos partidos com todos os segmentos da sociedade, porque o que eu digo, o partido é plural e tem que ter seus representantes. Hoje temos aí causa animal, nós temos o afrodescendente, nós temos os portadores de necessidades especiais, nós temos uma série de segmentos que muitas vezes acabam sendo esquecidos por falta de representatividade, ou por falta, ou mesmo, desídia do próprio partido. Ele é negligente, ele não criou, olha, tem lá a Câmara tal de debate. Você viu discussão dentro? Às vezes o partido não tem nem sede, ele não tem nenhuma estrutura. O partido, ele tem muito partido no país. Nós não devíamos ter mais de 7 ou 8 partidos. Pela representatividade, tem que ter a linha de corte se faz necessária. Se não atingiu o coeficiente, tem que ser eliminado, tem que sair do cenário. Não dá. Eu vi partidos aí que só tinham o presidente do partido. Pô, tinha até musiquinha, até decorava. Aí o Emael, então, hein? Quantos candidatos tem lá, o Emael, lá no Congresso? Quantos representantes? Então, não adianta partido para eleger ou para negociar com o prefeito aqui ou lá. Não. Partido tem que ter representatividade. Não tem representatividade, não tem partido. Tem que sair fora. A linha de corte se faz necessária. Não tem representatividade, não tem assento, não tem voz. Não tem voz, não tem partido, não tem fundo eleitoral, não tem nada. É zero. Ah, tem muita coisa para mexer, na verdade, na política nacional. Banha, suas considerações finais, por favor. Obrigado pela presença e boa sorte na campanha eleitoral de 24, porque você vai precisar. Opa, muito obrigado. Primeiro, eu quero destacar e quero enaltecer esse teu vasto conhecimento político. Eu sou seu fã, tenho acompanhado principalmente as suas colunas no Jornal da Orla, os seus posicionamentos, os seus pensamentos. A importância de você ter um canal desse hoje, dando a oportunidade de colocar as nossas opiniões, você respeitando ipsiliter aí a democracia, a Constituição, dando a oportunidade, né, da gente estar participando, falando de todos os assuntos a nível nacional, regional. Quem dera nós tivéssemos mais programas como o seu, para que a gente possa expressar realmente, de fato e de verdade, aquilo que realmente acontece. Às vezes a gente, em algumas emissoras, em alguns canais, muitas das vezes não tem o debate, não tem a proposta, o programa começa a divergir da discussão e vira uma coluna social, e a gente quer falar dos problemas da cidade. Então, eu quero te cumprimentar pelo teu trabalho, pelo teu dinamismo. Você, para mim, é uma referência. Você, mesmo com as suas dificuldades de locomoção, você é uma inteligência rara.
Você é uma pessoa de um tirocínio, de uma capacidade muito grande de colocar suas ideias. As tuas colocações na coluna do Jornal da Orla são fantásticas. Olha, eu cumprimento você, viu, Bruno? Estou à sua disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus te abençoe grandemente, dê saúde e que você continue, sim, a lutar. Você é um exemplo de guerreiro. Você é um guerreiro. Conte conosco, conte com esse velho amigo aqui. Estou à tua disposição. O que você precisar, quero ser um canal aberto, uma linha direta para as tuas ideias, que você possa me ajudar bastante com esse tema que você tão bem conhece, são os problemas da inclusão, são os problemas da consciência inclusiva. Isso é fundamental nos dias de hoje. E quando eu fiz essa lei que você viu aí, da botoeira do Braille, eu levei muitas críticas naquela oportunidade, porque eu estava colocando em cada elevador uma plaquinha daquelas. Eu escutei de síndicos de prédio e até de alguns moradores que para que eu ia colocar e criar um custo para o condomínio colocar aquela placa se o prédio nunca tinha entrado um cego. Eu escutei isso e fiquei envergonhado de ter ouvido uma situação dessa. E a gente precisa descortinar, abrir esse véu, e você faz isso muito bem com o seu programa, com as suas colocações. É disso que a gente precisa, essa injeção de responsabilidade, de direito que todos nós temos, que a Constituição Federal nos garante, e essa é a nossa função, e te agradeço. Me coloco à tua disposição, de você, dos seus web telespectadores, estou à tua disposição e parabéns pelo teu trabalho. Quero ver a segunda parte aí do debate entre o Janone e o Nicolas. Eu quero ver essa segunda parte aí Eu vou, do seu artigo. eu vou, vou mandar provavelmente semana que vem, porque essa semana eu estou falando da cassação, da absolvição do Sérgio Moro como senador da República, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta final antes que eu me arrependa. Seguinte, a sua ideia é só a vereança ou há possibilidade de ser candidato de novo a prefeito ou vice-prefeito em Santos? Olha, Bruno, a gente vive o aqui, o agora. Eu estou tentando retornar aí para a vida pública. Nós temos uma árdua missão, tem muitos candidatos em Santos. A gente tem um compromisso com essa sociedade que acredita no nosso trabalho. E eu sempre, como eu te falei, eu tenho, como você pode notar que eu, em todos os mandatos, eu concluí meus mandatos até o final. E se for da vontade de Deus lá na frente, alguma coisa que tem algum desafio, mas eu gosto desse contato. Eu acho que tenho essa missão. Eu gosto do calor humano. E só a única coisa que proporciona o calor humano é a figura do vereador. Ele está ali, ele é presente. O vizinho da direita, da esquerda, bate na sua porta, você conversa, olho no olho. O deputado federal, o estadual, você vai ver ele na Assembleia Legislativa. Se ele passar aqui, tudo bem, senão você não vai ver. E o senador, daqui a 8 anos, você vê ele de novo. Então, eu acho que essa minha linha, eu não saberia, eu não sei, teria que me reinventar na política para fugir disso que eu mais gosto, que é o contato, que é estar junto do eleitor, que está próximo do dia a dia, da realidade do que ele representa, de estar pisando o meu pé na lama, de estar indo lá no dique, de estar subindo no morro, de indo na colina, está indo na área nobre, está indo na praia. Então, a gente está em todos os lugares da cidade, isso é de suma importância. Já quando você... Quem faz tudo não faz nada. Imagina aí um deputado estadual ter que correr 645 municípios.
É humanamente impossível. Ele não vai estar nos 645 municípios. As condições a gente vê. E quando você fala, voltamos para o voto distrital, quando a gente fala voto distrital, isso economizaria bastante a atividade e o custo do próprio deputado, porque ele estaria trabalhando naquela área do distrito que ele foi eleito. Isso dá uma economia no cofre assustadora. Então, a gente tem que mudar, tem que estar trabalhando, tem que ser prisioneiro da esperança, que as coisas aconteçam e a gente, eu espero, sei lá, voltar a fazer de tudo aí para voltar a sentar na cadeira, para mim, a mais importante da vida pública, que é a cadeira de vereador, porque esse é o para-choque da sociedade, é o que está em contato direto, é o termômetro. Então, eu tenho muita alegria no coração, agradeço a Deus a oportunidade de ter sentado lá por 7 mandatos e vamos lá, voltar, tentar aí como pré-candidato que sou, tentar aí nossa meta, o nosso objetivo para 2025, se for da vontade de Deus, e logicamente, da nossa vontade, nós estamos à disposição. Você já conhece os nossos trabalhos, conhece a nossa capacidade de trabalhar, graças a Deus, nesses 28 anos, ficha limpa, e às vezes é muito difícil, a gente vê aí um cenário muito tenebroso dentro da política nacional. A gente vê que sempre tem uma marca, uma mancha, um problema, mas graças a Deus saí incólume nesses anos de vida pública, de tribunais de justiça, de denúncias, graças a Deus, até aqui nos ajudou o senhor. E a gente precisa voltar com essa mesma disposição, e é a mesma disposição que eu iniciei em 1992. Eu estou com a mesma fome, com a mesma vontade, com sangue no olho, de poder servir a cidade que me deu tudo. E essa é a contribuição que eu tenho a dar para a cidade de Santos. Só um detalhezinho, antes de eu fechar. A minha vontade, sinceramente, é levar esse programa para uma rádio, para uma TV, para aumentar a capacidade de discussão da pessoa com deficiência. Não sei se vou conseguir, mas é um sonho que eu tenho. Obrigado, Banha. Obrigado você, Bruno. Eu tenho certeza que a gente tem que dar o primeiro passo da caminhada. E você, com certeza, está no caminho certo. Você está escrevendo seus artigos, você está num canal do YouTube e, logicamente, muitos dos problemas, dos assuntos que você trouxe à baila refletem a necessidade daqueles que são esquecidos ou que estão na mesma direção e não têm voz. E, logicamente, dentro em breve, eu tenho certeza, como eu te disse, nós estamos muito atrasados. A lei da acessibilidade é de 2000, nós estamos em 2024. E aí a gente vê cidades aí que não fizeram a lição de casa em 24 anos. Então, precisamos ter, sim, voz, precisamos ter programas para que possam visualizar e ter noção de quantos problemas ainda temos que enfrentar, as necessidades, sejam em todas as áreas e segmentos da sociedade. Você vai chegar lá, tenho certeza que ainda dentro em breve irei vê-lo aí em programas de rádio e de televisão, porque você é competente e sabe o que faz. Parabéns, Ju. Obrigado. Saudações inclusivas. E meu corpo não me limita, porque minha consciência é livre. Tchau. Obrigado, Banha. Deus te abençoe. Obrigado. Fica com Deus.